Na última aula, nós falamos sobre sequências. Hoje, a gente vai falar sobre séries, que é uma coisa feita a partir das sequências. Então, nosso assunto de hoje, séries, também chamadas de séries infinitas. Tá aí. Bom, como é que era a coisa? Tudo começa assim. Eu vou ter uma sequência. Uma sequência aí, a N, que, né, é aquela coisa. A1, A2, etc. AN, etc. Né? É aquela lista ordenada, infinita, formada por números reais. Então, dado uma sequência, nós queremos calcular uma coisa meio estranha. A gente quer calcular a soma de todos os termos da sequência. Quer calcular a soma disso tudo. Queremos, olha lá, calcular a soma. Olha só, coloquei entre aspas a palavra soma. A soma A1 mais A2 mais AN mais... Olha só, por que eu coloquei soma entre aspas, né? Repara, aqui é uma quantidade infinita de termos. Eu sei somar 10 termos, 100 termos, 1000 termos, isso a gente sabe somar. Agora, como é que eu somo uma infinidade de termos? Se você procurar pegar uma sequência qualquer e começar a somar os termos, lá no Natal de 2030, você ainda vai estar somando a soma, ainda vai estar somando os termos daquela sequência inicial, né? E não vai parar nunca, né? Você vai, quando seus netos nascerem, você ainda vai estar lá somando, somando, somando. Quer dizer, essa soma vai ter que ser calculada com algum artifício, né? Na verdade, nós vamos definir o que vai ser essa soma, para ela deixar de ser uma coisa entre aspas, né? Por enquanto, na verdade, eu diria até que era uma soma com C cedilha, né? Ela é algo assim, porque é um negócio muito esquisito, né? Como é que eu vou somar isso, né? Claro. Então, olha, para tirar essas aspas, eu vou definir. Vamos definir o que seria essa soma. Olha, uma coisa que nós podemos fazer é calcular a soma de um número finito de termos dessa sequência. Por exemplo, eu posso calcular a soma dos n primeiros termos. Olha só. Vou chamar de SN. A1 mais A2 mais pontinhos mais AN. Tá? Isso aí eu posso. Eu digo, calcule aí a soma dos 100 primeiros termos. Pode até dar um certo trabalho, mas dá para fazer, né? Então, essa soma aqui vai ser definida da seguinte maneira. Essa soma A1, essa soma infinita, mais A2, mais pontinhos, mais AN, mais continua. Essa soma vai ser definida de uma maneira através de um processo de limite. É assim, eu calculo a soma de n termos. Depois eu faço o quê? Eu calculo o limite dessa soma de n termos quando n tende a infinito. O limite eu posso calcular, e esse limite é o que a gente vai chamar de soma dos termos de uma sequência. Agora eu posso tirar as aspas, que agora eu defini a soma.
que eu coloquei aqui, né? Agora ela está definida. Ela é o limite, quando n tende a infinito, da soma de um número de finito de n termos. Tá? Então, quando esse limite existe, né? Porque limite nem sempre existe, né? Às vezes esse limite não existe. Isso aqui pode tender para infinito, ou pode não tender para lugar nenhum, né? Então, quando esse limite existe, ele vai ser chamado de soma desses elementos aqui. Vai ser chamado soma disso aqui. Isso aqui vai ser chamado de uma série. A série vai ser essa soma de uma infinidade de termos. E o limite é o que vai se chamar a soma da série. Então, quando esse limite existe, né, ele é chamado de soma da série. Soma da série. O que é a série? É aquilo ali, que eu posso representar simbolicamente, assim, mais abreviadamente, através da letra grega sigma, maiúscula. Vocês conhecem essa letra, né? Vocês sabem que isso representa uma soma, não sabem? Já devem ter visto essa assim. Eu poderia escrever aqui, somatório de 1 ao infinito, n de 1 ao infinito, dos termos a n. Essa série. Que também pode ser escrita simplesmente assim, sem colocar índice nenhum. Escrevo só soma de AN. Ou então eu escrevo como estava escrevendo aqui, né? Posso escrever por extenso, A1 mais A2 mais pontinhos mais AN mais pontinhos. Tá? Tudo bem? Então, quando o limite da soma de n termos existir, ele vai ser chamado de soma disso aqui, né? Vai ser chamado o valor dessa soma. E essa soma, uma coisa, uma expressão como essa, é chamado de série. Ou série infinita, também se usa o termo, né? Isso é o que a gente chama de série, essa soma, que não acaba nunca, dos infinitos termos de uma sequência. Vê que tudo começa com uma sequência. Eu tenho uma sequência, aí resolvo somar aquela infinidade de termos que forma a sequência. Isso, essa soma, é o que se chama de série, ou série infinita, que vai ser representada assim, ou assim, ou assim. Tá? Tudo bem? Então, quando o limite existe, ele é chamado de soma da série, e a série recebe um nomezinho também. Ela vai ser dita convergente. Só que aí eu vou ter... Será que eu consigo escrever aqui? Vou abrir uma chave assim para aproveitar aqui o espaço. Vírgula aqui. E a série, ou essa série, né? Ficou série, com 2 R's. E a série é dita... Vou abrir aqui a chave. Convergente. Pronto, acho que agora deu. Tá? Você já está imaginando que quando o limite não existe, aqui é para continuar aqui a frase. Vem aqui, aí pula para cá e fala aqui, né? Isso não dava. Né? E a série é dita convergente. Quando o limite não existir, imagina qual é o nome que a série vai receber. Você vai dizer que a série é divergente, que essa soma é divergente, tá? Que a série infinita é divergente, tá? Ok? E aí não vai ter soma, né? Quando é convergente, o valor da soma é o limite da soma de n termos, tá? Não cabe mais nada embaixo, né? Não cabe. Aqui, eu vou, então, continuar aqui em cima. Posso apagar? Isso aí já pode ser um resumo aí desse início, né? Quem quiser printar.
Eu vou tirar, tá? Pelo menos o início aqui, para a gente completar a frase. Opa. Quando o limite da soma de n termos da sequência original que deu origem à série, quando o limite da soma de n termos não existe, isso inclui o caso do limite ser infinito, tá? O limite infinito, na verdade, é algo que não existe numericamente, ele não é um número, ele não é nada, ele é uma coisa que não existe. O limite infinito apenas está dizendo que aquela expressão aumenta cada vez mais, e mais, e mais, e mais. Né? Não era assim? Já tinha comentado com vocês várias vezes. Então, quando o limite não existir, né, o limite aqui da soma de n termos, né, a série, que é representada, né, por exemplo, desse jeito aqui, é dita divergente. Tá? E aí não tem valor nenhum associado a ela. Né? O cara diz, calcule. Aí você faz SN, a gente já vai fazer exemplos, tá? E calcula o limite, mas o limite não existe. Aí você não vai calcular, não existe. Aí você vai responder, série divergente, ponto final. Tá? Ok? Vamos ver exemplos? Exemplo. Vamos imaginar aqui a seguinte sequência. A sequência 1 sobre n mais 1. Pronto. N de 1 a infinito. Então, essa é a sequência. Olha lá. N igual a 1 vai dar 1 sobre 1 vezes 2. Depois vai dar 1 sobre 2 vezes 3. E assim por diante, né? Essa é a sequência. Né? 1 sobre n, que multiplica n mais 1. Olha lá. Etc. Sim. Pontinhos. Né? Então, dada a sequência, eu quero somar, fazer a soma infinita de todos os seus termos. Né? Então, digamos aqui, queremos a soma com n de 1 a infinito de 1 sobre n mais 1. Tá? Problema típico. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular a soma de n termos para depois fazer, que é a tal da SN que eu falei aqui. E depois vamos fazer o n tender a infinito. Vou apagar aqui, tá? Olha só. Olha lá. Então, vamos ver. SN é isso, mais, até aqui, né? Até o enésimo termo. Né? Olha só. Agora, para calcular o SN, vou fazer primeiro um detalhe. Olha só. Essa fração, que define o termo geral aqui da sequência, e até, se chama também termo geral da série, olha só. Essa fração, ela pode ser decomposta numa soma de frações parciais. Lembra daquela decomposição em somas de frações parciais? A gente fazia na integração. Na época eu falei, isso se usa em outros lugares também. Aqui sempre poderia ser um outro uso.
eu decomporia em uma coisa assim, A sobre N mais B sobre N mais 1. Se eu fizer essa decomposição e fizer as contas são bem rápidas, eu nem vou fazer aqui, você encontraria os seguintes valores. 1 menos 1. Se você quiser testar, é só fazer a conta que você vê que o resultado dá logo esse. Seria muito fácil fazer essa decomposição, tá? Agora, para ter certeza que é isso mesmo, faz a conta. Esse é o MMC, multiplica aqui por N mais 1, multiplica essa por N, subtrai, você vai ver que vai dar 1 ali em cima. Tá? Então, olha só, vamos calcular a soma de N termos. Sn. Sn é o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, até o enésimo. Em todos eles, eu vou usar essa brincadeira. Ó, o primeiro termo é esse aqui. Vou decompor dessa forma. Então, o primeiro termo é 1 sobre 1, né? Menos 1 meio. Mais. Segundo termo, vai ficar 1 meio menos 1 terço, né? Olha lá. 1 meio menos 1 terço. Viu lá? Terceiro termo seria 1 sobre 3 vezes 4, né? Porque é sempre n vezes n mais 1. Então, se n é 3, terceiro termo, ficaria 1 sobre 3 vezes 4. 3 vezes 4 vai dar 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. Então, mais. E por aí vai. 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. Mais, blá, 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 até o enésimo. Aqui é Sn, soma dos n primeiros termos. O enésimo é esse aqui, que vai dar isso. 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Tá? Agora diz para mim, quanto é que dá essa conta? Olha lá. Vai cortar um monte de coisa, né? Repara. Primeiro termo, segundo, terceiro, enésimo. Todos assim, escritos sob a forma de uma subtração. Observa. Segundo termo aqui, corta com o primeiro termo da próxima. Segundo termo daqui, corta com o primeiro termo da próxima. Segundo termo aqui vai cortar com o primeiro termo da próxima. E o segundo termo daqui vem logo antes dessa, estaria aqui, vai cortar com o primeiro termo dessa. Está vendo? O que sobra nessa brincadeira? Sobra o primeiro do primeiro, né? A primeira parcela aqui do primeiro termo, menos a última parcela do último termo. Isso vai sobrar, olha só, aqui 1, então vai sobrar 1 menos 1 sobre n. Viu? A soma de n termos dessa série é isso aqui. Se eu somar, por exemplo, 10 termos dessa série, 1, 2, escrever 10 termos, fazer as contas, multiplicar, dividir, blá, 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 vai dar 1 menos 1 sobre 10. Vai dar 0,9. Né? 1 sobre 10 é 0,1. 1 menos 1 sobre 10, 0,9. Viu lá? Se eu fizer a soma de 5 termos, esse, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, ia dar 1 menos 1 sobre 5, que essa é a soma genérica de n termos, né? Soma de 5 termos daria 1 menos 1 sobre 5. 1 menos 0,2 daria 0,8. Ficou prático, né? Olha lá. Então, a soma da série, né? Cadê? É essa aqui.
1 sobre n. N mais 1. Tá vendo lá? Ó, isso é o limite, quando n tende a infinito, da soma de n termos. Da soma dos n primeiros termos, que dá isso aqui. Ou seja, essa soma infinita, de uma infinidade de termos, ela tende para, quando n tende a infinito, isso aqui tende a zero. 1 sobre n tende a zero. Esse limite é 1. Professor, Oi? não está faltando um mais um no denominador, não? Aqui. Ah, sim, claro. Tem toda a razão. É o último termo aqui, né? É 1 sobre n mais 1, claro. Não vai alterar o resultado, mas está errada assim a expressão, né? Está errada. É 1 sobre n mais 1, né? Foi os que não cortaram. Foi o primeiro e o último. 1 sobre n mais 1. 1 sobre n mais 1, né? Bem observado. Ó, aqui seria 1 sobre n mais 1. Tá vendo? De qualquer forma, vai continuar dando zero, né? Vai continuar dando 1, né? O 1 sobre n mais 1 vai tender a zero, né? Então, 1. Ou seja, essa série é convergente e sua soma vale 1. Soma daquela maneira que a gente definiu, né? Não é uma soma usual, como a soma que a gente viu no colégio. No colégio, todo mundo aprendeu a somar. 2 mais 2, mais 3, mais 7. Mas aquela soma do colégio é uma soma com um número finito de termos, né? Essa soma aqui, com infinitos termos, ela é uma soma um pouco diferente, né? Ela é definida de um modo diferente. Ela é definida como sendo o limite, quando n tende a infinito, da soma dos n primeiros termos dessa somona infinita, tá? Da série infinita, né? Ok? É uma nova definição de soma, né? Que não é aquela do colégio, aquela normal que todo mundo usa. 10 mais 10, 20. Aqui não, né? A gente teve que dar esse jeitinho do limite para conseguir somar a infinidade de parcelas. Ou pelo menos para conseguir fazer uma conta que agora a gente chama de soma, tá? Mas é algo diferente da soma usual. Tá claro aí, gente? Vamos fazer mais um exemplo? Vou apagar isso tudo, hein? Posso? Então, quem quiser, printa aí, que eu vou fazer um novo exemplo. Vamos apagar aqui esse começo. Professor, Oi, diga. antes que eu esqueça, sexta-feira agora tem aula ou é enforcamento? Sexta-feira agora. Tem um feriado aí, né? Quinta-feira é feriado? É dia de quê? É um santo aí, não é? Eu estou meio por São fora. Sebastião, padroeiro do Rio. Sebastião, padroeiro da cidade, é meu. Olha, eu estou voando, não liga não, gente. Como é que os outros professores estão fazendo? Estão enforcando? Estão fazendo como? Sim, o professor enforcou. Aí, no caso, só falta a sua aula para saber se tem ou não. Os outros não vai ter? Não vai ter? Não. Bom, então tá. Então também não tem a nossa, pronto. Tá? Aí a gente descansa. Quer dizer, eu aproveito para corrigir as provas de vocês, né? Porque estamos atrasados aí na correção. Tá? Então tá bom. Eu nem estava lembrando disso. Nem passou pela minha cabeça esse negócio de feriado. Eu tenho até Então amanhã não vai ter aula, né? Porque eu tenho turma que eu dou aula amanhã, né? Que eu dou aula quinta-feira. Então amanhã é feriado, não tem aula. Olha, eu ia aparecer na aula e ia ficar esperando o pessoal chegar, né? Não ia chegar ninguém. Tá bom. Obrigado aí por ter me lembrado, né? E a resposta, então, tá. Já que os outros estão enforcando, eu vou enforcar também. Se o pessoal fosse dar aula, eu ia dar também. Mas também não vou ser o único a dar aula só de pirraça, né? Tá?
Em parte é bom, porque eu posso adiantar. Eu vou trabalhar do mesmo jeito, mas assim eu tenho mais tempo para adiantar a correção das provas. Tá ok? Tá bom. Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Exemplo. Olha essa série aqui. Série. Olha, lembra quando eu falei sequências, de sequências na aula passada? A gente falou sequência era um negócio assim, né? Com N, era uma lista de números, né? Que ia de 1 a infinito. Aí eu falei, é comum ir de 1 a infinito essa sequência, né? Que seria A1, A2, A3, etc. Agora, às vezes, pode ser necessário começar de zero, né? Aí seria A0, A1, A2. Ainda falei, às vezes até começa de números maiores, poderia começar de 3. Aí seria A3, A4, A5, assim por diante, tá? Na maioria dos casos, começa em 1, né? Por isso que, muitas vezes, a gente nem escreve esses valores. Você representa, às vezes, a sequência só assim, né? Escreve apenas isso e já está implícito que vai começar de 1, seguindo para o infinito, né? Nas séries é a mesma coisa. Eu posso escrever a série assim, né? Na maioria das vezes, vai começar em 1. E aí eu posso simplesmente omitir os índices. Quando eu omitir, está implícito que eu estou começando de 1, ou então eu tenho certeza que não é por alguma razão, pelo texto, está claro que não vai ser começando em 1, tá? Mas, em geral, que se eu não falo nada, simplesmente não coloco limites aqui, né, esses índices, então fica subentendido que está começando de 1, tá? Agora, pode acontecer, eventualmente, de começar de 0. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Como pode, às vezes, sei lá, começar de 4, de 5, de 2. Isso são exceções, tá? Não é o comum. O comum é esse aqui, né? Tá? Mas pode acontecer, e nesse exemplo agora vai acontecer, tá? Então, vamos lá. Como é que vai ser esse exemplo? Vamos limpar aqui. Eu tenho a impressão, não tenho certeza agora não, mas eu lembro quando eu vi o calendário, isso foi lá no início do semestre, que eu peguei o calendário oficial da reitoria, né, que tinha os feriados, que tinha esse feriado em janeiro, né? E eu acho que o enforcamento já estava até previsto lá no calendário da reitoria, eles já previam isso. Não tenho certeza não, tá? Não vou dar certeza de que estava não, tá? Mas eu estou achando, estou me lembrando vagamente, tá? Que tinha algo desse tipo lá, mas não tenho certeza não, tá? Bom, continuando aqui. Uma soma aqui de 0 a infinito desses termos assim. A, R elevado a N. Olha lá. Como é que fica essa série? Quando n igual a 0, vai dar 1 aqui, né? Quando n igual a 0, vai dar simplesmente A. O segundo termo vai ser com n igual a 1, que vai dar A vezes R, não é isso? Quando ele for 2, A vezes R ao quadrado. E assim por diante. A vezes R ao cubo, mais, etc. Tá? Mais o termo genérico aqui, termo geral, mais, segue. Soma infinita. Essas séries ela tem um nome. Essa aqui, a anterior, e essa aqui, elas têm nome. Por exemplo, essa série aqui, ela é chamada de série geométrica. Alguém me diria por que ela se chama série geométrica? O que ela tem de geométrica aí? Será que vocês lembram alguma coisa que vocês viram lá no colégio que se relaciona com Progressão isso? geométrica? É.
ela é a soma dos termos de uma progressão geométrica. Repara, lembra das PGs? Progressão geométrica? Era uma coisa assim, tinha um primeiro termo e os próximos termos eram obtidos multiplicando sempre o anterior por um número fixo, que chamava de razão. Então, o próximo termo é o primeiro vezes a razão. O próximo é o anterior vezes a razão. E assim por diante. Isso é uma PG. Então, aqui a gente está somando termos de uma PG infinita, né? Ilimitada. Tá? Então, por isso se chama série geométrica, que é como se você estivesse somando os termos de uma PG infinita. Tá? Vou botar aqui embaixo. Essa é a série geométrica. Um parênteses aqui. Lá na frente cabe? Não, não vai caber ali. Vou botar aqui. Série geométrica. Pronto. Aí. Essa é a série geométrica. Aquela anterior, que era assim, né? Começava de 1, né? Aquela anterior, ela tem vários nomes. Quer dizer, na verdade, são 2 nomes. É um nome mais comum de séries, porque algumas séries você faz essa brincadeira. Você pega o termo geral e dá uma esticada nele, né? O termo geral fica mais comprido e esse mais comprido permite fazer cancelamentos e achar a soma de N termos com mais facilidade. Essas séries que dão essa esticada, elas costumam ser chamadas de séries telescópicas. Então, essa aqui é um exemplo de série telescópica. Essa série telescópica, especificamente, ela tem um nome específico, que é só dela. É a série Mengoli. Nome estranho, né? Mengoli. Tá? Ela é chamada também de série Mengoli, mas é um exemplo de série telescópica. Tem vários desses. Depois, na hora dos exercícios, vão aparecer outras assim que o termo geral dá para dar uma esticada nele, aí isso facilita a obtenção do termo geral e do limite do termo geral, quando ele tem de infinito. O termo geral não, da soma de N termos e o seu limite. Tá? Então, aquela anterior era um exemplo de série telescópica, né? Que era, na verdade, a série Mengoli. Né? Essa agora é a série geométrica. São séries importantes. Essa geométrica é uma série ultra importante. A gente usa muito em várias situações. Tá? Olha só. Bom, nosso lance aqui é achar a soma de N termos. Se a gente achar, a gente faz o limite quando N tende a infinito e aí vai saber o que acontece com a nossa série, né? Então, vamos lá. Olha só. A soma de N termos, dos N primeiros termos, é o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, né? Até o último. Quer dizer, último aqui, né? O último dos N primeiros termos. Até o enésimo. Qual é o enésimo termo nessa sequência? Vai ser A vezes R elevado a quanto? O enésimo. Qual vai ser o expoente lá do R ali? Não vai ser N, não. N-1. Repara, o segundo termo é onde aparece o R. O terceiro termo é R ao quadrado. Olha lá aqui em cima. O quarto termo é R ao cubo. Então, esse cara aqui, na verdade, é o termo N mais 1. Se eu quisesse escrever aqui o enésimo termo, eu teria que escrever assim. Aliás, deveria. N menos 1. Esse é o enésimo termo. Tá? Porque o primeiro não tem R nenhum. R poderia ser R elevado a zero, né? Aqui, o segundo termo, R. Terceiro termo, R ao quadrado. Enésimo termo, N menos 1. Tá? Tudo bem aí?
Olha só, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa mesma expressão e vou multiplicá-la por R elevado a N. Não, multiplicá-la por R apenas. Vou fazer isso vezes R. Quanto vai dar? Vai dar isso aqui multiplicado por R, onde eu posso jogar uma distributiva. Primeiro termo vezes R, mais o segundo termo vezes R, mais o terceiro termo vezes R, mais o enésimo termo vezes R dá A vezes R elevado a N. Tá certo? Para que eu fiz essa brincadeira, né? Pelo seguinte, se eu agora subtrair esses dois termos, eu vou conseguir chegar na expressão de SN. Isso foi só uma mágicazinha para a gente descobrir a expressão do SN. Lá no tempo do colégio, vocês tinham uma fórmula para isso aqui, né? Soma de N termos de uma progressão geométrica. Você tem uma fórmula para isso. Mas a gente vai encontrar aqui, de qualquer forma, fazendo essa continha. Olha só, se eu subtrair essa menos essa, nós vamos encontrar o seguinte, que SN menos SN vezes R vai ser igual a quanto? Ó, é a de cima menos a de baixo. O que vai acontecer? Ó, A. Agora, AR menos AR. AR2 menos AR2. AR3 menos AR3. Está cortando. ARN menos 1 menos AR menos 1. Vai sobrar só o primeiro menos o último. Viu lá? Ou seja, SN, coloca SN. Eita, aqui ficou errado, né? SN aqui, né? Não é SE, SN. Soma dos N primeiros termos. SN e SN vezes R. Um menos outro. Coloca SN em evidência, fica 1 menos R. Olha lá. Igual a menos ARN. Né? Aí eu jogo esse cara aqui para baixo. Então, vou jogar direto, tá? Ó, SN vai ser igual a esse A menos ARN dividido por, coloquei SN em evidência, por 1 menos a razão. Tá certo ali? Ó, finalmente aqui embaixo. SN, eu posso escrever assim, eu posso colocar o A em evidência aqui, né? A que multiplica. Espera aí. Deixa eu colocar a fração aqui. A que multiplica 1 menos Rn sobre 1 menos R. Tá? E aí, a gente precisa calcular esse limite quando n tende a infinito. Né? Isso é a soma dos n primeiros termos dessa série. Daqui até aqui. Né? Porque usando essa brincadeira, escreve isso, multiplica por R, subtrai, dá Sn menos Sn. Aí você tira aqui. Né? Tá? Ó, a questão é, quanto dá esse limite? Bom, esse limite
vai ter duas situações. Repara, deixa aqui, igual a conta, né? Repara aqui, quando eu fizer n tender a infinito, aqui nessa expressão só tem n aqui. Então, é esse cara que vai dizer o que vai acontecer com a soma dos n primeiros termos quando n tender a infinito. Eu tenho que entender o que acontece com esse cara. Ó, qual é o limite quando n tende a infinito de r elevado a n? A gente discutiu um pouco sobre isso na aula passada. A gente discutiu, por exemplo, se o r for um número entre mais ou menos 1, esse limite dá zero. Vocês concordam com isso? Lembra da aula passada? Eu fiz assim, eu fiz exemplos. Eu peguei assim, eu peguei um R tipo 1/3 elevado a n, um número que está entre 1 e menos 1, né? 1/3. E aí você vê claramente que quando n tende a infinito, esse denominador vai aumentando, 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 e isso vai tender a zero. Agora, se eu pegasse alguém negativo, mas ainda entre menos 1 e 1, daria no mesmo, por exemplo, menos meio. Quando n tende a infinito, aqui o sinal vai pulando, vai trocando, dependendo de n ser par ou ímpar, né? Vai mais, menos, mais, menos, conforme o n vai variando. Agora, em módulo, isso tende a zero, né? Esse negócio vai tender a zero. Vocês concordam com isso? Porque em módulo é um quarto, um oitavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64. Em módulo está tendendo a zero. O fato do sinal eventualmente ser negativo não vai impedir o número de tender a zero. Ele vai continuar tendendo a zero igual. Né? Aquele negócio que a gente falou. Se 1/2, 1/4, 1 sobre 16, se essa sequência está tendendo a zero, quando botar sinais negativos aqui, ela continua tendendo a zero igual. Né? Só que agora está tendendo a zero pela esquerda, mas está tendendo a zero. Né? Mudar de positivo para negativo não vai impedir que esses valores tendam a zero quando o n tende a infinito. Tá? Agora, se o R for 1, o limite é 1. Vai mudar de cor aqui. Pera, deixa eu voltar para o preto. Isso vai dar 1 quando R é igual a 1. Não é? Claro, isso aqui, o R for 1, esse termo aqui vai ser sempre 1, 1. Então, ele tende a 1 mesmo, porque ele vai sempre permanecer igual a 1. Agora, para qualquer outro valor, esse limite não existe para qualquer outro valor. Vocês concordam com isso ou não? É muito esquisito. Sim. Né? Por exemplo, se o R for maior que 1, por exemplo, R igual a 3, é claro que 3 elevado a n tende para infinito quando n tende a infinito. Né? A gente está analisando essa situação aqui. Então, não tem limite. O limite não existe, porque é infinito. Né? Ó, se fosse menor que menos 1, por exemplo, menos 5 elevado a n, aí que não existe mesmo, né? Porque em módulo isso vai aumentando, 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 tendendo a infinito.
Mas, às vezes, é positivo, outras vezes é negativo, né? Dependendo se o n é par ou ímpar. Né? Então, dá uma sequência de números que não tende para lugar nenhum. Né? Uma parte desses números estão indo para mais infinito, a outra metade desses números está indo para menos infinito. Né? Quando o n é par, vai dando uma sequência de números tendendo a infinito. Quando o n for ímpar, vai dando uma sequência de números tendendo a menos infinito. Então, fica uma mistura onde uma parte está indo para infinito, outra parte está indo para menos infinito. Ou seja, isso aqui não tende para lugar nenhum. Isso aí é uma bagunça, na verdade, né? Claro. E quando especificamente o valor de R for menos 1, também não dá. Olha, se você fizer menos 1 elevado a n, esse limite não existe quando n tende a infinito. Porque isso vai ficar pulando. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, conforme o n é par ou ímpar, né? Então, não está tendendo a nada. Ele está pulando de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, sem tender nenhum valor especificamente. Tá? Então, o R elevado a n, aquele R elevado a n que aparece aqui na soma de n termos dessa série geométrica, né? Olha só. Ele tem essa característica. Quando o R está entre menos 1 e 1, R elevado a n tende a zero. Mas, quando R é 1 especificamente, esse limite vai dar 1. E, fora disso, esse limite não existe. Então, olha só. Quando esse R for menor que menos 1, ou melhor, tiver entre menos 1 e 1, isso aqui vai tender a zero, e o limite da soma dos n primeiros termos vai dar A sobre 1 menos R. Tá? Quando o R estiver nessa faixa aqui, de menos 1 até 1. Esse R elevado a n tende a zero, aí sobra 1 aqui, em vez de A sobre 1 menos R, se o R está entre menos 1 e 1. Agora, olha só. O limite, para outros valores de R, esquece um momento o valor R igual a 1. Para outros valores que não, de R, o limite não existe. Então, não vai existir a soma da série. A soma da série é esse limite. A soma da série vai existir quando esse limite existe. Quando esse limite não existe, não tem soma da série nenhuma. A série é divergente. Tá? Então, esquece o R igual a 1. Vamos, nos outros valores, onde esse limite não existe, não tem limite aqui, por causa desse carinha aqui, não tem limite. Então, essa expressão não tem limite e a série divergente. Agora, olha só. E no R igual a 1? No R igual a 1, esse cara tende a 1. Mas acontece que R igual a 1 não pode ser usado aqui nessa fórmula. Repara, essa fórmula, que a gente fez as contas para obter essa soma aqui, mas essa soma não é válida quando R é igual a 1, porque quando R é igual a 1, daria uma divisão por zero aqui. Não teria esse resultado. Na verdade, se o R fosse 1, aqui ia dar SN e aqui ia dar igualzinho lá de cima. Está multiplicando por 1, fica tudo igual, não muda nada. Aí, quando subtrair, isso ia dar esse menos esse, zero, esse lado menos esse lado, zero. Se ia encontrar aqui, era zero igual a zero. Não ia encontrar nada, não ia sair fórmula nenhuma. Percebe? Quando R é igual a 1, não podemos usar esse raciocínio. Esse raciocínio funcionou muito bem para o R diferente de 1. Mas para o R igual a 1, esse raciocínio não vale. Aí eu teria que pensar, no caso específico do R igual a 1, essa série é convergente? Se o R for 1, essa série é divergente. A menos que o A fosse zero. Eu vou colocar aqui
uma observação. A diferente de zero. Por que eu botei essa observação? Porque se o A for zero, a série fica muito trivial. Na verdade, não tem série nenhuma, né? Fica 0 mais 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 0. É claro que essa soma vai valer zero. Mas aí a série também perde todo o interesse que você possa ter nela. Ela não vai poder ser aplicada mais em lugar nenhum. Porque ela é o quê? O que é essa série? Essa série é 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Essa série é a série 0. Ela não tem utilidade prática. Agora, quando você tem um A aqui diferente de zero, aí tudo bem, ela tem valores numéricos que vão poder ser usados em aplicações concretas, reais, de algum problema real. Tá? Agora, e se o A for 1? Perdão, se a razão for 1, né? Se o R for 1, vai ficar A mais 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 A. Isso converge? Essa soma, essa série é convergente? Observa só. Se R for igual a 1, procurando espaço aqui na sala de aula, você tem aqueles quadros enormes, né? Você pode fazer uma conta lá separada, outro canto aqui, a gente não tem essa chance, né? Então, eu vou abrir só um espacinho aqui, assim, faz de conta que isso aqui é um quadro à parte. Ó, imagina o caso R igual a 1. A série vai ser a soma A, de A, né? Vai ser A mais 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 A, eternamente. Repara, a soma de N termos vai ser a soma de N termos iguais a A. Vai ser N vezes A, não é? Tá certo? E a soma de N vezes A é um número aí fixo qualquer, que é o valor do primeiro termo da série, né? E que a gente está considerando diferente de zero para excluir aquele caso trivial, né? Onde tudo é zero. Olha só, aqui tem um número diferente de zero. Se você fizer o limite, quando N tende a infinito, de N vezes um número, quanto vai dar esse limite? Ou vai dar mais infinito, quando o A é positivo. Agora, se o A for negativo, digamos, menos 3, aí esse limite vai ser menos infinito. Viu lá? Quando R é igual a 1, a série é divergente. Quando R está entre menos 1 e 1, eu tenho esse valor. Quando eu tenho R igual a 1, a série diverge. Quando eu tenho R para qualquer outro valor, a série diverge também, porque a expressão da soma não tem limite. E a soma da série é o limite da soma de N termos. Então, ela vai ser... Ó, posso só reduzir a chave aqui. E a série é divergente para qualquer... Difícil é caber aqui. Qualquer outro valor de R. Tá? Esse limite dá o primeiro termo sobre 1 menos a razão, quando a razão está entre mais ou menos 1. Fora disso, a série é divergente. A série geométrica. Então, esse resultado é importante, a gente vai guardá-lo. A série geométrica é convergente quando a razão está entre mais ou menos 1. Ela converge para esse valor, primeiro termo sobre 1 menos a razão. Agora, ela é divergente para qualquer outro valor da razão. Tá? Qualquer outro. Para R igual a 1, ela é divergente por causa desse motivo aqui. E para R, que não é 1, mas é um outro valor qualquer, o limite disso aqui não existe. Né? Então,
não pode haver o limite da soma de n termos, porque esse pedacinho não existindo, o resto não tende para lugar nenhum. Tá? Deu para entender a jogada? Eu vou resumir ali, hein? Posso pagar esse quadro? Um pouquinho bagunçado, né? Um pouquinho, não muito, mas bagunçou um pouquinho. Vamos lá. Eu vou apagar, hein? Estou aqui pegando meu pano apagador. Olha lá. Então, eu vou deixar a série geométrica aqui. Um minuto mais. Vamos considerar sempre esse caso, senão fica trivial demais, né? E agora eu vou dizer. Olha lá. Resumindo aqui. A soma n de 0 a infinito de A em N é igual a, olha lá, A sobre 1 menos a razão, se a razão estiver entre 1 e menos 1. Então, convergente, né? Vou botar aqui entre parênteses. Tem que convergente. E é divergente, como eu tinha escrito ali. Eu só estou escrevendo aqui de novo para ficar organizado, para qualquer outro valor de R. Tá? Opa. Só para ficar a conclusão organizada aí. Pronto, está aí. Tá? Aquele livro, Leitod não, o Stewart, de onde eu estou tirando os exercícios agora, todas essas contas que a gente faz aqui, ele faz lá na seção correspondente à dos exercícios, né? Eles têm lá a teoria, com tudo isso feito, ele analisa a série geométrica detalhadamente, está tudo bem feito lá, bem organizado, e com uma profundidade maior do que a gente vê na sala, né? Ele vai um pouco mais além, né? Mas ele faz tudo que a gente faz, ele faz lá. Tá? Se alguém quiser ter uma referência de livro, né, pode olhar lá, que lá está tudo feito. Tá? Bom, essa é a série geométrica. Tá? Olha, cálculo, a nossa conclusão é que isso, né, é o limite, quando n tende a infinito, da soma de n termos, dos n primeiros termos da série. Né? Quando esse limite existir, é claro. Agora, o problema aqui é que nem sempre é viável encontrar a soma dos n primeiros termos. Nem sempre é viável. Na grande maioria dos problemas, a gente não consegue achar uma expressão para Sn. Ou então ela é muito complicada, ou não dá para achar. É um negócio meio enrolado. Então, a gente vai ter que dar um jeito nisso. Né? O que nós vamos fazer, na maioria das vezes, vocês já vão ver, é achar um valor aproximado dessa soma. Vocês vão ver que achar o valor aproximado dessa soma não é complicado, não. Muito pelo contrário, é bastante simples. Isso vai ser... Vocês vão entender isso a partir do teorema que eu vou escrever aqui agora. É uma propriedade fundamental das séries. Tá? Essa propriedade é que vai dar a deixa de como é fácil obter uma aproximação para a soma da série, mesmo não sabendo expressar o SN. Né? Que a gente fez 2 exemplos aqui, a gente encontrou, né, o SN, mas muitas vezes não consegue. Às vezes consegue, mas muitas vezes não consegue. E aí, se a gente não tem o SN, como é que eu vou fazer para achar a soma da série? Né? Nós vamos fazer o cálculo aproximado, vocês vão ver já já como é que é. Tá? É bem simples.
E vai ser uma consequência desse primeiro teorema que eu vou colocar aqui, que é importantíssimo, que vai nos ajudar para um monte de coisa. E é um teorema simples, hein? Olha, ele vai ser muito útil, é um dos mais importantes que tem aqui quando você fala em séries. É assim, é assim. Teorema. Ou propriedade, como eu costumo chamar, né? Tanto faz, se quiser chama de propriedade. Olha só. Se eu tenho uma série convergente, faz de conta, eu tenho lá uma série e eu sei que ela é convergente. Se a série é convergente, então, se eu calcular o limite do termo geral, quando n tende a infinito, esse limite tem que ser zero. Aí você diz, e daí? Né? Ó, várias coisas. Primeiro, isso já te dá uma deixa de como calcular um resultado aproximado para a soma da série. Caso eu não consiga escrever uma expressão para o soma de n termos. Olha só, digamos que eu quero calcular a soma da série. Se A1 mais A2 mais A3 mais pontinhos mais AN mais pontinhos. Se a série é convergente, a gente vai ter meios de olhar para a série e dizer, olha, essa série com certeza é convergente. E as séries convergentes, elas têm umas propriedadezinhas que você consegue olhar e perceber. Essa série é convergente. Mas eu digo, é convergente, mas eu não sei qual é a soma, eu não sei. Mas aí eu penso o seguinte, se ela é convergente, eu tenho esse teorema. Esse termo geral, ele vai gradualmente tendendo a zero. Então, depois de eu escrever vários termos, sei lá, digamos que no computador eu escrevi 1000 termos, tá? Eu fui lá, blá, 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 mais um milésimo aqui. Vou dar um outro aqui. Ó, imagina. Se esse cara tende a zero quando n tende a infinito, em algum momento esses termos vão começar a ficar muito pequenininhos. Às vezes, eles começam a ficar pequenininhos, lá no 10º termo eles já estão desprezíveis. Às vezes demora mais, às vezes lá no 1000º termo só que eles começam a ficar pequenininhos. Se eles começam a ficar muito pequenininhos, eu trunco a série aqui. Daqui para diante, só tem coisa muito pequenininha. Isso não vai fazer grandes diferenças na soma da série. Então, eu aproximo a soma da série por uma soma finita, que você pode calcular na mão, essa aqui no computador, né? Tá? Então, esse teorema nos dá essa deixa. Olha, você não sabe escrever o SN. Essa série é esquisita, é meio enrolada, não tem a menor ideia do SN. Então, não posso fazer limite de SN quando n tende a infinito para dizer qual é a soma da série. Não posso. Mas, poxa, eu sei que esses caras vão tendendo a zero. Daqui a pouco eles vão estar desprezíveis. Então, eu posso calcular alguns ANs. Eu calculo o A10, o A100, o A500 e ver quanto é que está dando. Na hora que eles começam a ficar muito pequenininhos, eu não preciso mais considerá-los. Isso aqui é uma aproximação para a soma da série. Perceberam? Isso se faz muito. Você usa aproximações, consegue aproximações muito boas, somando um montão de termos. A partir de um certo momento, eles vão tendendo a zero, eles vão ficando uma coisinha desprezível. Tá? E aí eu posso desprezá-los, a partir de um certo momento não preciso mais.
aí eu tenho uma soma normal, né? Uma soma finita, que eu posso fazer na mão, quer dizer, no computador, né? Claro. Perceberam? Então, essa é a primeira grande jogada que a gente tem desse teorema. Ele te permite calcular aproximações, boas aproximações para a soma da série, aproximações boas que servem para resolver problemas práticos. Desde que eu saiba de antemão que a série é convergente. Mas isso a gente vai saber, a gente vai ter uns truquezinhos em que a gente olha para a série e diz: ah, isso aqui com certeza é convergente. Ou então eu olho para a série e digo: ah, essa camarada não converge, com certeza. Quer ver? O primeiro desses que vai garantir para a gente que a série não é convergente vai ser um desdobramento disso aqui. Ó, eu vou apagar aqui. Olha só. Olha o que está escrito aqui. Se a série é convergente, então o termo geral dela tende a zero quando n tende a infinito. Eu vou tirar uma conclusão. Daqui a pouco eu mostro isso aqui para vocês. Isso não é difícil de provar, não, tá? Daqui a pouco eu faço essa conta. Agora, vamos ver uma conclusão aqui. Logo o quê? Se eu pegar uma série, ó, se o limite do termo geral, quando n tende a infinito, não for zero, se o termo geral, se o limite não for zero ou não existir, né? Ele pode existir e ser 2. Agora, ele pode simplesmente não existir. Se ele não é zero, quando existe, ou não existir, então, eu concluí uma coisa. O que a gente conclui aí? Diz aí para mim, gente. Olha lá, eu tenho uma série. Eu pego o termo geral e vejo que o limite ou dá uma coisa diferente de zero, sei lá, deu 1. Ou então nem dá nada, ele é um troço que não tem limite, não existe. Daí eu já tenho uma conclusão direta. Qual é a conclusão direta que eu tenho? Então, blá, 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 ponto. Qual é o blá, blá, blá? Ó, então... Um é convergente? Não é convergente. Isso, exatamente. Então, a série não é convergente, ela é divergente. Essa série diverge. Como é que eu sei disso? Muito simples. Se ela fosse convergente, este limite tinha que ser zero. Se esse limite não dá zero, então é porque ela não é convergente. Só isso. Olha a força desse teorema. Né? Além de nos dar aquela deixa para fazer o cálculo aproximado, né? da soma da série, ele ainda te joga isso. Ô, cara, se esse limite deu diferente de zero, a série não converge. Porque se ela fosse convergente, esse limite tinha que ser zero, que é o que o teorema fala. O teorema fala, se a série é convergente, aquele limite é zero. Então, sempre que o limite não for zero, a série é divergente. Quer ver? Olha esse exemplo aqui. Imagina essa série. Somatório de 1 a infinito, de 2n sobre 1 mais n. Isso aqui tende a zero, quando n tende a infinito? Ó, vamos ver.
Podia passar para uma função de variável real, né? Trocar esse n por um x número real e aplicar a regra de L'Hopital, mas eu vou fazer até diferente. Eu vou fazer o seguinte. Ó, limite, quando n tende a infinito, de 2n sobre 1 mais n. Eu vou colocar n em evidência. Aqui nem precisa colocar, porque aqui é só 2n. Eu vou colocar n em evidência aqui embaixo. Olha só. Está cortando? Não, está na risca, né? Mas não cortou. Ó, isso é limite. Quando n tende a infinito. 2n. Vou colocar n em evidência aqui embaixo. Fica n que multiplica 1. Opa. 1 sobre n mais 1. Repara, se eu multiplicar aqui, n vezes 1 sobre n dá esse 1. n vezes 1 dá esse n. Tá certo? Então, eu escrevi assim, colocando n em evidência, fica 1 sobre n mais 1. Tá certo? Aí pode cortar n com n. O n daqui corta com n de baixo. Olha lá. Isso é limite. Vocês devem ter visto cálculos desse tipo de limite na matemática 1, não viram, não? Ó, é 2 sobre 1 sobre n mais 1. É sério? Eu coloquei evidência para cortar. E aí fica isso aqui. Quanto dá esse limite? Esse limite é igual a... Ó, quando n tende a infinito, 1 sobre n tende a 0. Fica 2 sobre 1. 2. Viu? Então, essa série, ela é divergente. Viu? Professor, eu não entendi porque a série é divergente se o limite existe. Mas ele não é 0. Está vendo? Esse é o limite do termo geral, não é o limite da soma de n termos. Cuidado. Esse é o limite do termo geral da série, do AN. Ó, eu não fiz aqui a soma de n termos para achar aquele SN. Aquele SN é A1 mais A2 mais pontinhos. Isso é a soma dos n primeiros termos. A soma da série é o limite dessa soma quando n tende a infinito. Então, se esse limite existiu, a série é convergente e sua soma é o valor desse limite. Agora, repara, aqui é diferente. Aqui eu tinha a série e eu analisei, não foi o limite da soma de n termos, o limite do SN. Eu analisei o limite só do enésimo termo. Eu olhei só para o termo geral. Então, quando o limite do termo geral tem que ser 0. Quando eu escrevo uma série convergente, aquele a n, ele tende a 0 à medida que o n vai aumentando. Então, aí que eu faço tríplice logo. Se eu pegar o termo geral da série, ou da sequência que produz a série, que é a mesma coisa, né? Se eu pegar aqui o termo geral, e o limite do termo geral, o limite do enésimo termo não for 0, ou não existir, então a série é divergente. Mas eu peguei aqui, repara, olha o limite que eu fiz. Não foi da soma de n termos. Foi o limite do termo geral. Você me entendeu agora? Ou está confuso ainda? Fala aí para mim. Eu entendi, sim. Você fez o limite do termo geral, não foi o limite do soma. Isso. Essa é que é a diferença nesse teorema aqui. Esse teorema, ele fala do limite do termo geral. Só isso. Se a série for convergente,
esse limite sempre tem que dar zero. Sempre, sempre. Sempre que a série for convergente, esse limite vai dar zero. Então, quando esse limite não der zero, é porque a série não converge. Porque se ela convergisse, esse limite daria zero. Mas ele não deu zero, então a série não pode convergir, coitada. Tá? Ó, aqui, né? Aqui, peguei o termo geral, só o termo geral. Fiz o limite. Uma mágicazinha, botei o N em evidência para cancelar. Na verdade, a gente queria cancelar o N, porque aí ficou mais fácil de ver o limite, né? Esse limite é 2. Então, a série é divergente, e o limite não deu zero. Ó, tirar aqui. Botar aqui. Então, exemplo, tá divergente, pois isso aqui. Tá? Porque o limite do termo geral, ó, posso escrever aqui na frente também, pois o limite de A de N, do termo geral, quando N tende a infinito, é igual a 2. Não é zero. É diferente de zero. Pronto. Tá aí. Tá? Então, é uma forma rápida da gente olhar se uma série é divergente. Tem uma série lá. Pega a primeira coisa que você faz, você vai analisar a série, primeira coisa sempre que você faz. Olha para o termo geral e vê o que acontece com ele quando N tende a infinito. Se não tender a zero, tchau, a série é divergente. Acabou, não precisa fazer mais nada. Você bota lá uma série toda transada, não sei o quê, cheia de história. Você vai ali no termo geral e fazendo entender infinito. Usa L'Hopital, usa o que precisar. Não tendeu a zero? Acabou. Série divergente. Fim. Morreu. Tá? Perceberam? Agora o outro exemplo. Agora, cuidado, hein? Vou botar um exemplo que pode pegar alguém. Olha só. Vou apagar aqui, tá? Posso? Apagar o exemplo? Vou apagar. Eu queria deixar o texto em cima. Eu preciso só do espaço para um exemplo. Queria que o texto continuasse aí, porque a gente ainda vai continuar usando, né? Olha só. Olha essa série aqui agora. Outra série que tem nome. Essa série. 1 sobre N. Soma de 1 sobre N. Repara, é a série 1, mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais pá. Tá vendo? Mais 1 sobre N, mais pá. Tá vendo? Essa se chama série harmônica. Essas séries têm nome porque elas são importantes, elas aparecem em muitas aplicações, né? Como a geométrica, né? Série harmônica. Olha só, eu quero descobrir. Esse negócio aí converge, não converge? Como é que é o lance? Ó, bom, se fosse série geométrica, eu já analisaria por série geométrica, né? Olha para a razão. Se a razão está entre -1 e 1, é convergente, não é divergente. Mas isso não é série geométrica, isso é uma série diferente. Essa é a série harmônica, não tem nada de geométrico aí, né? Então, o que eu faço? Termo geral. Olha só. Eu vou calcular o limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n. Quanto dá esse limite? Quando n tende a infinito, o termo geral é ele aqui. Está aqui. É zero. Hã? O que significa isso? Que ela é convergente. Não. Não significa que ela é convergente.
cuidado aqui, né? Então, esse exemplo é justamente para chamar a atenção desse detalhe. Olha, a gente disse que se a série é convergente, então o limite é zero. A gente não disse o contrário. Repara, eu não disse se o limite... Epa, rabiscou. Peraí. Ninguém falou se o limite de AN for zero, então a soma de AN é convergente. Foi isso que eu escrevi no teorema? Foi isso aqui? Estou perguntando. Não foi isso que a gente escreveu. A gente escreveu o contrário. A gente disse, se a série é convergente, então sempre, 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 esse limite dá zero. Agora, e se esse limite der zero? Qual a conclusão que eu tiro? Qual a conclusão? Nenhuma. Nenhuma, gente. Se esse limite der zero, a série pode ou não ser convergente. Tá? Em todas as séries convergentes, esse limite dá zero. Mas há algumas séries divergentes onde esse limite dá zero. Por exemplo, a série harmônica, a gente vai ver na próxima aula, né? Segunda-feira, semana que vem, ela é divergente. Ela é divergente, ela não converge, não. Tá? E ela tem o seu termo geral tendendo a zero. Gente, aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisa chamada lógica. Lógica formal. Pura lógica. Aqui é um problema de lógica. Lógica formal. O que está dito aqui? Se converge, então o limite é zero. Ninguém disse, se o limite é zero, então é convergente. Percebe a diferença? Dentre as séries, tem as convergentes e as divergentes. Nas convergentes, o limite do termo geral sempre é zero. Nas convergentes. Nas divergentes, o limite do termo geral pode ser zero ou pode ser qualquer outra coisa. Olha lá. Nas séries convergentes, o limite do termo geral sempre é zero. Nas séries divergentes, o limite do termo geral pode dar qualquer coisa, inclusive ser zero. Pode dar qualquer coisa. Pode dar zero, pode dar 1, pode dar 10, pode dar 1000, pode não existir. Então, o que esse teorema está falando é o seguinte, ó, se o limite, se a série for convergente, eu estou aqui, com certeza. O limite é zero. Agora, se a série for divergente, tudo pode acontecer. O limite pode ser zero, o limite pode ser diferente de zero, o limite pode não existir. Então, o que eu posso tirar de conclusão daqui? É aquele exemplo anterior. Quando o limite do termo geral dá diferente de zero, eu sei que eu estou nesse caso, divergente. Porque no caso convergente, só tem essa possibilidade do limite ser zero. No caso divergente, todas as possibilidades estão incluídas. Ó, eu vou fazer um gráfico maior, para ficar bem claro. Vou fazer aqui. Olha lá. Professor, Ah,
eu não entendi o que significa dizer que o limite da série é convergente ou divergente. Porque Não, nós vimos o limite da soma. cuidado. Eu falei limite da série? Não, eu tô falando lá em cima, tipo, a primeira coisa que a gente escreveu no quadro foi, definimos, aí tem uma soma enorme, Sim. igual a limite da SN. Beleza. GSM. Quando esse limite existe, Sim. ele é chamado de Soma da série. convergente. De A soma da série série. recebe o nome de convergente. Tá. Mas então, a série recebe o nome de convergente quando o limite de SN existe, correto? Isso, correto. Perfeito. Mas o que significa dizer que é um limite de série? É porque essa soma aqui, essa expressão, uma coisa desse tipo, existindo ou não, se chama série. O que se chama de série é essa soma doida. Isso é a série. Agora, eu olho para isso aí, eu não sei se essa soma vai existir ou não. Eu tento fazer, tá? Essa tentativa de somar, essa expressão, né? Ela se chama uma série. Essa expressão aí, quando eu tenho não sei o quê, quando eu tenho isso aqui ou isso, tá? Isso se chama série. Série é o nome que se dá a isso, essa expressão maluca aí. E Agora, como eu vou saber que a série é convergente? aí é que está. Primeira maneira de saber é calculando o limite da soma dos n primeiros termos. Tá? E agora, eu já falei para vocês, olha, nem sempre a gente consegue obter o SN, né? Muitas vezes a gente não consegue, fica atrapalhado na hora de achar a soma da série. E aí, como é que a gente vai saber que a série é convergente? Existem alguns critérios que permitem que a gente perceba isso, tá? Esses critérios vão começar a vir na próxima aula. Hoje não deve dar mais tempo, deixa eu ver como é que estamos aqui. Não, hoje não dá mais tempo, porque a aula já está no fim. Mas já temos muito pouco tempo de aula. Mas na próxima aula já vão começar a aparecer critérios, onde você olha para isso aqui e diz: eu estou vendo que isso é convergente. O outro vai olhar e dizer: mas eu estou vendo que essa outra aqui é divergente. Tá? Existem os critérios para isso. A gente vai ver segunda-feira. Tá? Começar a ver na segunda-feira. Tá? Por enquanto, o único critério que a gente tem para saber se uma série é convergente é o quê? É calcular isso, né? Que nem sempre é fácil, ou então observar que é uma série geométrica. Se for uma série geométrica, né? A gente já sabe quando ela converge e quando ela diverge. Aí você diz: puxa, mas isso vai ser um caso raro. Não é tão raro assim, não. De vez em quando aparece a geométrica. Quando aparecer a geométrica, aí eu já sei. Se esse R que está aparecendo aqui for um número entre 1 e menos 1, aí eu garanto que a série é convergente. Tá? Agora, e se não for geométrica? Como é que eu tenho certeza que ela é convergente? Aí só segunda-feira você vai ver como. Tá? A gente vai chegar lá. Se eu não conseguir fazer isso, e se eu não vejo que a série é geométrica, aí, minha gente, vai precisar dos critérios que vão vir a partir de segunda-feira. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Professor, esse primeiro exemplo que você deu, que foi, eu acho que o primeiro exemplo da aula, que foi esse 1 sobre n vezes n mais 1. Isso. Aí a gente achou que o limite dava 1. O limite de SN, né? Sim. Limite. Aí eu queria saber, tipo, isso diz o que para mim? Ela vai ser convergente? Ela não vai ser? Ela é convergente, porque isso é a definição de soma da série. É o limite da soma dos n primeiros termos, quando n tende a infinito. Isso é a definição de soma da série.
Então, nesse caso, por exemplo, a gente sabe perfeitamente que o limite do termo geral é zero, E a gente sabe pelo perfeitamente... teorema. Espera aí, não entendi o que falhou um pouquinho. Eu não entendi o que você disse. A gente sabe perfeitamente que... O limite do termo geral, ele é zero, pelo teorema. Sim, aí é outra história. É o limite do termo geral, tá? Espera aí, vamos dar uma recapitulada nisso aqui. Olha só. Vou apagar esse troço todo. Vou dar uma recapitulada, tentando organizar essas ideias. Olha só, a coisa é assim. De repente, eu me deparo com uma soma assim. Tá? Seria algo do tipo A1 mais A2 mais blá, mais AN mais soma infinita. Então, de repente, eu me deparo com esse treco. Eu nem sei se dá para somar ou não. Apareceu num problema. Ó, tem esse negócio aí. Em problemas práticos, surgem essas somas. E, às vezes, elas são convergentes e, às vezes, não são. Isso surge nos problemas práticos. Tá? Então, aparece esse treco. Esse treco é o que se chama série. É a tentativa de somar uma infinidade de termos, vamos dizer assim. A princípio, é só uma tentativa. Aí eu vou ter que analisar isso. Uma série de problemas práticos, uma série no outro sentido, né? Em vários problemas práticos acontece isso. Na física, por exemplo, é cheio de série divergente. Eles têm até um estudo das séries divergentes, que aparecem em problemas físicos essas somas. Aí eles vão ver o negócio é divergente, aí eles ficam doidos tentando interpretar. Como é que vai interpretar uma realidade que devia convergir, mas quando eu somo não converge? Isso aí eles ficam maluquinhos com esse troço, tá? Isso acontece. Você, de repente, num problema concreto, você tem uma expressão assim. E a questão é, quanto dá esse negócio? Bom, esse negócio se chama série. Então, essa palavra é para convencional. Ó, seu problema é analisar essa série. Tá. Aí, o que você faz? Você faz a soma dos primeiros n termos. Tá? Somei os n primeiros termos. Se essa soma tiver limite, tá? Eu calculo isso, que nem a gente fez na geométrica, que nem a gente fez na telescópica. Eu calculo isso. E aí eu vou para o limite. Se esse limite existir, eu digo que ele é a soma da série. É a soma, é essa soma que eu estava querendo saber, que eu chamei de série, que eu não sei se existe ou não. Quando você chama algo de série, na verdade, você nem sabe se aquele troço vai existir ou não. É o nome que se dá, é uma série. Tá? Pode somar ou não somar, mas chama série. Tá? Então, ele é a soma da série. Né? Se o limite existir. Se o limite não existir, a série é dita divergente. Se o limite existe, a série é dita convergente. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Eu tenho essa coisa, eu não sei o que vai sair daí. Em muitos problemas não sai nada, aparece a expressão, você vai somar e não soma. E essa coisa, quando aparece, recebe esse nome. Série. É uma soma de infinitas parcelas. Olha lá. Como é que eu vou saber se isso soma ou não soma? Eu calculo a soma dos n primeiros termos e aí faço o limite de Sn quando n tende a infinito. Se esse limite existir,
ele é a soma da série que vai ser dita convergente. Caso contrário, caso o limite não exista, é uma coisa até engraçada, né? Caso contrário, a série é divergente, quer dizer, essa soma não soma. É esquisito, mas na verdade é isso, né? Essa soma não tem solução, esse problema não tem solução. Caso contrário, a série é dita divergente, né? Tá? Esse foi a primeira coisa de tudo. Eu tenho o problema se chama série. Calculo isso, calculo isso. Se o limite existiu, matou. A série é convergente, o valor do limite é a soma da série. Fim. Se o limite não existir, esse é um problema maluco de significado misterioso. Não estou brincando, não, quando falo assim. Para muitos problemas práticos, isso surge numa condição prática e a soma não soma. E aí, o que fica? Qual a interpretação? Há problemas que tem que ser um mistério mesmo, a ser analisado. O que tenho aqui no meu problema prático? Uma soma, mas essa soma não soma, sabe? Isso é uma coisa de doido, tá? Mas isso acontece, tá? E aí fica um mistério. Qual a interpretação que eu dou para isso? E tem problemas que dá polêmica, que você nem imagina como tem discussão e polêmica em torno disso, tá? Porque você tem um negócio, mas o negócio não sai nada dali, sabe? Aí você diz, mas como pode? É um problema real, vindo de uma situação real, e aí não soma. Azar o seu, não somou. Então, paciência, né? Bom, mas quando o limite dessa soma aqui, dessa soma finita de n termos existir, a série é convergente, enfim, tá? Foram aqueles dois exemplos que a gente fez, da telescópica e da geométrica, né? Tá, então isso aqui é 1. 2. Aí, nos 2 veio o nosso teorema, que ajuda muito em muitas situações. Agora, o teorema tem que ser entendido. O que ele diz é o seguinte. Vou escrever aqui de uma maneira ampla. Ele fala não sobre o limite do SN, mas apenas do limite do termo geral. Então, o que o teorema fala é o seguinte, a conclusão dele é a seguinte. Existem dois tipos de séries, as convergentes e as divergentes. Se eu tenho uma série convergente, ou melhor dizendo, nas séries convergentes, sempre o limite de AN é igual a zero. O limite do termo geral da série, não é o limite da soma de n termos, é o limite do termo geral. Quando eu tenho nas séries convergentes, qualquer uma, se a série pegou, a série é convergente, nelas o limite de AN sempre é zero. E nas divergentes? Nas divergentes pode tudo. Esse é que é o problema delas. Olha só. Se eu tentar calcular esse limite para uma série divergente, opa, ficou na risca, veio com medo de sair, mas deu na risca, né? Olha lá, se eu tentar calcular esse limite numa série divergente, o que sai daí? Pode dar zero, pode dar diferente de zero, ou pode não existir. As três possibilidades acontecem nas divergentes. Na convergente é sempre assim, sempre dá zero. Nas divergentes, pode ser zero, pode ser diferente de zero, ou pode não existir. Tá? Então, como é que eu uso esse fato? Eu calculo esse limite. Se ele der diferente de zero, eu sei que eu estou aqui. Porque diferente de zero só acontece nas séries divergentes. Agora, se não existir,
Eu sei que eu estou aqui, porque não existência desse limite só acontece para séries divergentes. Agora, o caso chato é quando dá zero. Deu zero, aí eu não sei onde eu estou. Como é que eu vou saber? Se deu zero, pode ser convergente, pode ser divergente, tá? Esse que é o lance das séries. É assim que elas funcionam, com relação ao limite do termo geral. Você está somando isso aqui. O termo geral é esse. Se eu analisar apenas o termo geral, nas convergentes o limite é sempre zero. Nas divergentes pode dar qualquer coisa. Pode dar zero, pode dar diferente de zero, pode não existir. Então, eu calculo. Se der diferente de zero ou não existir, eu sei que eu estou aqui. Porque isso aqui só acontece aqui. Agora, se der zero, eu não sei onde eu estou. Posso estar lá, posso estar aqui. Entenderam? Essa é que é a lógica daquele teorema. Nas convergentes, sempre é zero. E nas outras, tudo pode acontecer. Então, o que vai ajudar a classificar são esses dois casos. Quando der isso ou quando der isso, eu sei que eu estou aqui. Quando der zero, eu não sei onde estou. Aí eu vou ter que usar outros critérios que a gente vai ver semana que vem. Deu para clarear agora a ideia do negócio? Sim ou não? Responde aí, pessoal. Sim, para mim ficou bem mais claro agora. Tá. É plenamente esse negócio aqui, que aqui só acontece uma coisa, aqui acontece qualquer coisa. Então, se cair nesse caso ou nesse caso, eu estou aqui. Se cair no caso zero, aí, minhas queridas, meus queridos, eu não sei onde eu estou. Tá? Aí vou ter que usar outras coisas. Tento usar isso. Se eu conseguir obter SN e eu calculo o limite, aí eu vou saber. Mas esse SN, muitas vezes, é difícil de conseguir. Tá? A gente precisa de outros critérios para, quando acontecer zero, para saber onde eu estou, tem outros critérios. Vocês vão ver, vai aparecer vão aparecer alguns critérios que vão ter uns testezinhos que a gente faz que indicam se a série é convergente ou divergente. Tá? Então, você calculou esse limite do AN, deu zero, vai precisar usar alguns critérios. Tá? Tudo bem aí, gente? Alguma pergunta? Estamos encerrando, tá? Eu vou deixar uns exercícios sobre essas coisas, né, que a gente falou hoje. Era legal vocês darem uma olhada nos exercícios, que aí os exercícios vão botar em prática justamente esses probleminhas daqui, tá? De fazer o limite, aí não deu zero, eu sei que é divergente, ou eu calculo a soma. Então, é pouca coisa, não vai ter muitos problemas, não, mas era bom vocês darem uma olhada para que essas primeiras ideias fiquem bem claras. E na semana que vem a gente vai desenvolver os critérios, ok? Daqui mais um pouco sobe a aula e os exercícios. Ok, pessoal, boa tarde para todos, então. Bom feriado, até para a semana. Obrigado, professor. Boa tarde. Bom feriado. Tchau, professor. Bom Obrigado, feriado. professor. Boa Obrigada. tarde. Valeu.